Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa conversa a respeito da organização da administração pública, tá? Iremos conversar agora a respeito da administração pública direta e administração pública indireta. Mas o que vem a ser a administração pública direta, turma? Ora, a administração pública direta, tá? Nada mais é do que o conjunto de órgãos, tá, que integram as pessoas políticas do Estado. Mas que pessoas políticas do Estado são essas, Ivo? A União, os Estados, o Distrito Federal e o município, aos quais foi atribuída a competência para o exercício da atividade administrativa de forma centralizada. Tá? Então, repetindo, a administração direta é o conjunto de órgãos, tá, que integram tá, as pessoas políticas do Estado. Lembrando, as pessoas políticas do Estado são a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, aos quais foi atribuída a competência para a atividade administrativa de uma maneira centralizada. Tá? Isso vem a ser a administração pública direta. E a administração pública indireta? Então, o que vem a ser a administração pública indireta? Então, a administração pública indireta nada mais é do que entidades administrativas vinculadas à administração pública direta para o exercício de atividades de forma descentralizada. Tá? Então, repetindo, a administração pública indireta, tá? São entidades administrativas que estão vinculadas à administração pública direta, tá? Para o exercício de atividades de forma descentralizada. Ivo, você falou tanto, você disse que na administração direta, tá, a atuação é de forma centralizada. E aqui na administração indireta, a atuação se dá, tá, de forma descentralizada. O que vinha a ser isso aí? Vamos lá, turma. Forma descentralizada. Tá? Forma centralizada. O que significa isso? Significa, turma, tá, que o Estado executa as tarefas diretamente. Tá? Então, quando eu falo que a centralização significa o quê? Que o Estado executará as suas tarefas diretamente, tá? Por intermédio da administração direta. A descentralização significa o quê? Que o Estado irá distribuir funções para outra pessoa, seja física, seja jurídica. Tá? Então, descentralização significa o quê? Que o Estado irá distribuir funções para outras pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas. Aqui, turma, é interessante nós frisarmos que na descentralização não haverá hierarquia, tá? Não existirá, tá, hierarquia, beleza? A descentralização, turma, pode ser por serviços, ou funcional, ou técnica, ou por outorga. Ou então pode ser descentralização por colaboração ou delegação. Ou então ainda pode ser por descentralização territorial ou geográfica. Vamos falar de cada uma. A descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Significa o quê? Significa, turma, que o Estado irá transferir a titularidade e a execução. Tá? Então, na descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga, haverá transferência da titularidade e da execução. Tá? Ela dependerá de lei. Tá? Então, essa descentralização por serviço dependerá de lei e terá ou será por prazo indeterminado.
tá? Será por prazo indeterminado. E você pode dar um exemplo da descentralização por serviço funcional técnico ou protocolo? Sim, vamos lá. A criação de entidades da administração indireta, tá? A criação, tá, de entidades da administração indireta, seja uma autarquia, seja uma fundação, beleza? Maravilha. E a descentralização por colaboração ou por delegação? Então, a descentralização por colaboração ou por delegação, turma, tá? Aqui haverá transferência tão somente da execução, tá? Então o Estado irá transferir tão somente a execução. Ela poderá ser por contrato ou poderá ser por ato unilateral. Então haverá a descentralização por delegação ou por colaboração. Ela será realizada mediante um contrato ou mediante um ato unilateral. Quando ela for feita por contrato, ela será por prazo determinado. Já quando ela for feita, tá, por um ato unilateral, ela será por prazo indeterminado. Tá? Ela será por prazo indeterminado. Aqui, turma, tá? Na descentralização por colaboração ou por delegação, nós teremos um controle amplo e restrito, tá? Um exemplo, a concessão ou a autorização, tá? E a descentralização territorial ou geográfica. Então, a descentralização territorial ou geográfica, turma, ela irá transferir a competência administrativa, tá, genérica para entidades geograficamente delimitadas, tá? Então, a descentralização territorial ou geográfica será aquela que irá transferir a competência ou as competências administrativas genéricas para entidades geograficamente delimitadas. Um exemplo, um território federal, que nós sabemos que não existe atualmente, tá, no nosso país, um território federal, mas poderá ser criado no futuro. Tranquilo? Belezinha? E qual é a diferença entre as três? Você falou já que a centralização, tá? O Estado executa, na centralização, o Estado executa diretamente, tá, as suas tarefas através da administração direta. Na descentralização, você diz que haverá uma distribuição de funções para uma outra pessoa, seja física ou seja jurídica, que não havendo hierarquia entre elas. E a desconcentração? Turma, a desconcentração nada mais é quando a entidade, quando o Estado, a administração, se desmembra em órgãos organizados em hierarquia. Tá? Então, a desconcentração é o desmembramento da administração em órgãos organizados hierarquicamente. Tá? A desconcentração, turma, é a técnica administrativa que visa melhorar o desempenho da administração pública, tá? Da administração pública. A desconcentração ocorre tanto na administração direta quanto na administração indireta. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. Turma, na nossa próxima aula nós iremos falar especificamente, tá, da administração indireta. Iremos ver as características da administração indireta,
tá? Iremos ver, tá? Os tipos de administração indireta, autarquia, fundações, empresas de terceiro setor, tá? Empresas de economia mista. Tá beleza? Tá belezinha? Tranquilo? Tá? Então, maravilha, até a próxima. Um abraço, turma.